Olá pessoal, nessa aula eu queria introduzir vocês a aspectos anatômicos e funcionais do sistema digestório. A gente vai começar a olhar para a anatomia e para o início do processo de digestão, nessa e na próxima aula, ok? Então vamos lá, vocês sabem que a função do sistema digestório é, como o nome indica, a digestão e absorção de nutrientes que a gente obtém através da alimentação. E a gente pode imaginar, pensar no sistema digestório como um grande tubo, um grande canal, que a gente chama de canal alimentar, ou de trato gastrointestinal, são sinônimos, que começa lá na boca e termina no ânus. No fim das contas, o canal alimentar, o trato gastrointestinal, ele não faz parte do meio interno. A luz dele, o interior dele, a lúmen, a luz dele, é considerada meio externo. Tudo bem? Para ficar mais didático, a gente pode dividir o sistema digestório no próprio trato gastrointestinal, que começa lá na boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto, ânus. Tudo bem? E estruturas acessórias, estruturas que não fazem parte do próprio canal, mas que são acessórias do sistema digestório. Os dentes, a língua, as glândulas salivares, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. Tudo bem? A gente vai olhar a função, o que acontece em cada uma dessas partes, dessas etapas aqui do processo digestório. Esse canal, o canal alimentar, o trato digestório, ele possui, se eu fizer um corte agora transversal, algumas camadas que estão exemplificadas aqui nessa figura. Eu já mostrei essa figura aqui para vocês em aulas anteriores, vocês devem lembrar. Então tem uma camada mais interior, que é a camada mucosa, ela possui, por sua vez, algumas subcamadas, ela possui glândulas, possui uma fina camada de musculatura aqui. Em seguida, uma camada submucosa, que também possui glândulas, uma série de vasos sanguíneos, de capilares. A camada muscular, duas camadas musculares e, mais externamente, uma camada serosa aqui, uma camada que é uma continuação do peritônio, no final das contas. O peritônio é uma camada serosa que envolve toda a cavidade abdominal e cavidade pélvica. É uma continuação do peritônio dá origem à camada mais externa do trato gastrointestinal. Tudo bem? Vocês conseguem ver nessa figura também uma coisa importante, a gente vai falar bastante disso em aulas posteriores, que é, primeiro, essa camada muscular que responsável pela movimentação desse trato e pela propulsão dos alimentos, os movimentos peristálticos, que vocês já ouviram falar. E, em amarelo aqui, duas redes, dois plexos neurais que controlam esse trato, controlam tanto a motilidade quanto as secreções desse trato. Tudo bem? O plexo submucoso, mais interno aqui na mucosa, na submucosa, e o plexo mioentérico, mais relacionado aqui com as camadas musculares. Tudo bem? A gente vai olhar essa figura mais para frente de novo, mas só para vocês começarem a ter uma ideia da histologia do trato gastrointestinal. Então vamos lá, vamos olhar um pouco para a função desse trato. A gente pode pensar que o processo de digestão ele é basicamente químico e mecânico. Mecânico por quê? Porque tem uma digestão que é mecânica. Começa lá na mastigação, pensem na mastigação, eu acabei de comer um bife. Eu vou lá, mastigar o bife é cortar com os dentes, macerar com os dentes, dividir o bife em pequenos pedacinhos e depois engolir. Isso com a saliva, com a ajuda da língua, e engolir. Então esse processo mecânico começa lá na boca e continua ao longo do processo digestivo, ao longo da digestão. Eu tenho movimentos ao longo do trato gastrointestinal inteiro, que misturam o alimento, que misturam esse alimento com a água presente no trato, as enzimas presentes nesse trato. E, concomitantemente a essa digestão mecânica, eu tenho a digestão química, que aí é uma quebra química, uma quebra enzimática. São substâncias que vão quebrando esses nutrientes em pedaços cada vez menores para que eles possam ser absorvidos. Então, tem um processo de quebra mecânica e um processo de quebra química. E eu posso pensar, eu estiquei aqui de maneira bem esquemática o trato gastrointestinal para que fique evidente alguns processos, pelo menos 5 processos que acontecem ao longo da digestão. O processo de motilidade, que eu acabei de comentar com vocês, o processo de secreção, ou seja, ao longo do trato gastrointestinal, substâncias vão sendo secretadas, enzimas, água, bicarbonato, ácido, isso vai sendo secretado no trato. O processo de digestão, efetivamente, mecânica e química, que eu acabei de dizer. O processo de absorção desses nutrientes, uma vez que terminou a digestão, que terminou essa quebra.
E, finalmente, o processo de defecação, né, que é a expulsão dos restos dos alimentos que não foram absorvidos. Ok? A gente vai ver cada um desses processos com algum detalhe a partir de agora. Então, vamos lá. Eu queria, antes de passar etapa por etapa, só lembrar vocês que o sistema digestório, ele secreta muita água. Né? Em torno de 7 litros de água são secretados por dia pelo sistema digestório. Aí vocês vão pensar assim, pô, mas é muita água, né? Só a gente produz e secreta 1 litro de saliva, né, por volta de 1 litro de suco gástrico lá no estômago, 1 litro de bile, 1 litro de suco pancreático, secretado pelo pâncreas, 1 litro de suco intestinal, secretado lá pelo intestino delgado. Né? Se eu somar o que a gente secreta pelo trato e mais o que a gente ingere de líquido, dá mais ou menos 9 litros. Pô, mas não sai 9 litros do meu organismo por dia, vocês sabem disso. A gente nem tem 9 litros né, a gente não tem toda essa água para poder perder. Né? E é claro, a gente não perde isso, né, porque quase toda essa água é reabsorvida ao longo do sistema. Então, o trato digestório ele secreta água e reabsorve água. Ok? De maneira que apenas, né, por volta de 100 ml são eliminados junto com as fezes. Então, a gente vai secretando água e depois reabsorvendo essa água ao longo do processo. Isso é importante porque o processo de digestão acontece em meio aquoso. Né? Como tudo no nosso organismo, o processo de digestão acontece em meio aquoso. As enzimas que a gente vai ver, e nós vamos ver várias enzimas que atuam na digestão química dos alimentos, elas são hidrolases. O que é uma hidrolase? É uma substância que promove hidrólise. E o que é hidrólise? O nome já diz, hidro, água, liso, quebra. Quebra pela água. Uma hidrolase, uma enzima hidrolítica, como as que a gente vai ver, e todas são hidrolíticas, são enzimas que usam a água para quebrar o nutriente. Tudo bem? Por isso que tudo isso tem que acontecer em meio aquoso. Ok? Bom, então vamos começar o processo, vamos começar a olhar o que acontece lá na boca. Eu acabei de colocar o alimento na boca e começo a mastigar o alimento. Esse processo de digestão mecânica, começa a cortar o alimento, macerar o alimento com os dentes, com a língua misturar esse alimento a uma substância bastante importante secretada na boca, que é a saliva. A saliva é produzida pelas glândulas salivares. Então, nós temos 3 pares de glândulas salivares, as glândulas submandibulares, a sublingual e a parótida, e elas secretam a saliva, que é um composto basicamente aquoso, que possui muco e possui algumas enzimas que são fundamentais para o processo de digestão, para o processo de quebra química dos alimentos. Tá? Além de possuir anticorpos também, e esses anticorpos são importantes na defesa, eles protegem a gente de agentes patogênicos. Tudo bem? A principal função da saliva, além de umedecer e lubrificar os alimentos, é começar a digestão de amido. A saliva possui uma enzima chamada amilase salivar, também conhecida como ptialina, que, como o nome indica, essa enzima começa a hidrolisar o amido, começa a quebrar os carboidratos presentes nos alimentos. Tá? Ela possui também outras enzimas, por exemplo, uma lipase salivar, que vai agir lá no estômago, vou comentar daqui a pouco, mas acho que eu queria lembrar vocês da ptialina, da amilase salivar, porque é uma enzima importante presente na saliva. E essa mistura dos alimentos com essas enzimas, com essa água presente na saliva, com o muco presente na saliva, vai dando origem ao que a gente chama de bolo alimentar. É na boca que forma aquele bolo alimentar que, depois de mastigado, vai ser deglutido e vai parar lá no esôfago. Em aulas posteriores a gente vai investigar um pouco melhor esse processo de mastigação e de deglutição. Eu quero agora só dar uma passada um pouco mais geral. Então, o bolo alimentar ele vai descendo pelo esôfago até atingir o estômago. O esôfago é um canal que possui basicamente 2 esfíncteres, o esfíncter superior e o esfíncter inferior, o esofágico inferior. E a função desses esfíncteres, não são os únicos presentes aqui no trato, é impedir, por exemplo, nesse caso, impedir o refluxo, impedir que o conteúdo gástrico suba para o esôfago e provoque, por exemplo, queimação, azia, queimação, que é um problema que acontece quando existe esse refluxo, vocês certamente já ouviram falar. Tudo bem? Depois do esôfago, o bolo alimentar vai chegar finalmente no estômago. Tá? Aqui está uma figura do estômago mostrando as principais partes. Então, a gente pode dividir o estômago em cárdia, aqui em cima,
fundo do estômago, o corpo do estômago e, finalmente, a região do antro, a região pilórica, aqui, o piloro é esse finalzinho, esse ponto de ligação entre o estômago e o intestino delgado. Qual que é a função do estômago, pessoal? O estômago tem uma função importante de armazenar o bolo alimentar. Então, a gente vai comendo, vai formando o bolo alimentar e ele vai sendo armazenado no estômago. Mas não é só isso. O estômago também é uma região importante de digestão mecânica e digestão química. O bolo alimentar, quando ele chega no estômago, ele começa a ser misturado ao suco gástrico, que é um suco bastante ácido, vocês vão ver, e começa a ser formado o que a gente chama de quimo, um quimo bastante ácido, um quimo bastante acidificado. E essa acidificação é importante. Vamos olhar melhor como é que acontece isso, como é que é esse processo. O que eu tenho nessa figura? Eu tenho o estômago aqui em cima e eu tenho agora uma representação da mucosa gástrica aqui embaixo. Se eu olhar para a mucosa gástrica, eu vou ver que ela possui uma série de invaginações aqui, de depressões, de invaginações. E essas invaginações, a gente denomina cada uma delas de glândula gástrica. Então, no fundo, é uma glândula endócrina e exócrina, porque ela secreta hormônios e secreta substâncias na luz do estômago. Cada glândula gástrica possui um conjunto de células, cada uma com uma função distinta. Então, elas estão em cores diferentes aqui, só para destacar, para ficar didático, e para a gente entender como é que essas células trabalham para produzir o suco gástrico. Tudo bem? Então, vamos olhar com um pouco de calma para entender como é que funcionam essas células, como é que é o funcionamento do estômago, um funcionamento gástrico. Primeira célula que eu vou destacar para vocês é uma célula endócrina, conhecida às vezes como célula G. Essa célula ela produz um hormônio chamado gastrina. Ela produz esse hormônio quando o alimento, em resposta à chegada do alimento, do bolo alimentar aqui no estômago. E também em resposta à estimulação neural, estimulação parasimpática. A gastrina possui uma série de funções lá no estômago, mas uma delas, que eu queria destacar aqui, é o fato de que a gastrina estimula outras células, chamadas de células parietais, a produzirem ácido clorídrico. As células parietais, em resposta à gastrina, produzem ácido clorídrico. Vocês já ouviram falar, vocês sabem disso, o estômago, o suco gástrico, ele é extremamente ácido, o pH dele é baixo, em torno de 2, de 1 a 2, o que é muito baixo, em função do ácido produzido pelas células parietais, em resposta à gastrina. Tudo bem? Esse ácido possui basicamente duas funções. Uma delas é função de defesa. Então, ele ajuda a matar bactérias que eventualmente entram junto com os alimentos. A outra função desse ácido é começar a denaturar, quebrar aquela estrutura terciária das proteínas para que as enzimas possam agir na digestão das proteínas. Tudo bem? Ele possui uma terceira função que eu vou mostrar agora há pouco, eu vou mostrar adiante. O ácido clorídrico, uma vez presente na luz do estômago, ele vai estimular um outro conjunto de células, vou mostrar depois, aqui só fazendo um parêntese, antes da gente passar para frente, aqui está mostrando essas células parietais que produzem ácido, então é um processo que eu não vou me aprofundar aqui, eu coloquei essa figura só para lembrar, então aqui está como é que esse ácido é produzido. Tem canais, tem proteínas trocadoras que secretam para a luz do estômago, que está aqui do lado esquerdo, H+, e Cl-, íons de hidrogênio e íons cloreto. E aí, dessa maneira eu formo o ácido clorídrico, o HCl, responsável por essa acidez que eu estou comentando com vocês. Eu coloquei essa figura porque existe um medicamento bastante comum, bastante frequente, que age justamente nesse sistema. Ele inibe essa proteína aqui que a gente costuma chamar de bomba de prótons. O íon de hidrogênio, no fundo, é um próton. Essa bomba de prótons é o local de ação, essa proteína é o local de ação do omeprazol e das drogas derivadas do omeprazol, pantoprazol e drogas similares. Ele inibe essa bomba, dessa maneira inibindo a produção de ácido no estômago. Então, quem tem gastrite ou quem tem excesso, hiperacidez, costuma tomar esse medicamento. Vocês certamente já ouviram falar. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu tenho um meio bastante ácido, e essa acidez vai agir, esse ácido vai agir num outro conjunto de células, que são as células chamadas principais. As células principais, elas produzem uma substância que é uma proenzima.
ou seja, é um precursor de uma enzima, é uma enzima que ainda está na forma inativa. E essa proenzima a gente chama de pepsinogênio. Tudo bem? O pepsinogênio é produzido então pelas células principais, está aqui uma representação dessas células, né, uma célula lá da mucosa gástrica. Aqui estão alguns grânulos, né, contendo esse pepsinogênio, que esses grânulos vão se fundir à membrana apical da célula e vai liberar lá na luz do estômago o conteúdo delas. O pepsinogênio, ele é, como eu disse, ainda uma proenzima, uma enzima que ainda não está ativada. Ela vai ser ativada pelo ácido estomacal, pelo pH baixo lá do estômago. Então, o HCl vai ativar o pepsinogênio, transformando esse pepsinogênio em pepsina. E a pepsina é uma enzima importante. Ela digere proteínas. Ela começa a digestão de proteínas lá no estômago. Então, comi um alimento rico em proteínas, por exemplo, um bife, né, quando esses pedaços de carne chegarem lá no estômago, eles vão começar a ser digeridos quimicamente pela pepsina. Tudo bem? Vocês podem perguntar, mas por que tudo isso? Né? Por que a célula principal não produz direto pepsina? Por que precisa ela produzir pepsinogênio para depois ele ser ativado em pepsina? Tem um motivo lógico, vocês já devem estar imaginando o porquê. Olha só, eu tenho uma célula produzindo uma enzima proteolítica, uma enzima que quebra proteínas, que digere proteínas. Se ela produzir a proteína na forma já ativa, essa proteína, essa enzima, eventualmente vai começar a digerir a própria célula que a produziu. Então, geralmente, células que produzem proteases, ou seja, proteínas, enzimas proteolíticas, enzimas que quebram proteína, produzem essas enzimas de maneira ainda não ativa, de maneira inativa, para que elas sejam ativas só quando chegarem no local de ação, para que não ocorra a autodigestão da estrutura que a produziu. É o caso do estômago e vocês vão ver o caso que acontece lá no pâncreas. Tá? Acontece algo parecido. E, finalmente, o último grupo celular que eu queria mostrar para vocês aqui no estômago são as células mucosas que produzem, como o nome indica, muco. O muco tem uma função muito importante no estômago, né, vocês conseguem ver nessa figura. Ele protege a parede da mucosa, né, protege a parede gástrica contra o ataque dos ácidos, né, e das enzimas lá da luz do estômago. É uma camada importante de muco, né, uma camada de proteção importante. Esse muco é rico em bicarbonato. O bicarbonato é uma substância que neutraliza a acidez, né, de maneira que se eu tenho um pH de 1, 2 lá na luz do estômago, o pH próximo da parede, próximo aqui da mucosa, gira em torno de 7. Né? Então, é uma camada de proteção. Uma proteção que, se eu perder, eu começo a ter problemas, posso começar a ter gastrite e, eventualmente, isso pode evoluir para uma úlcera. Né? O que acontece, por exemplo, em casos, né, de quem tem gastrite ou úlcera, é uma perda nessa camada de muco. Tudo bem, pessoal? Então, a gente chegou até o estômago. Eu vou parar a aula por aqui. Né? A gente chegou até o estômago. E na próxima aula a gente vai continuar para entender o que acontece agora no intestino delgado, que é o próximo passo do nosso sistema. Ok? Até lá, pessoal.